Vamos lá, meus amiguinhos, vamos analisar a grande vitória do Grêmio. Olha, foi uma vitória dificílima sobre o Santos por 1-0, placar magrinho. O Grêmio até teve um pênalti desperdiçado pelo Soares. Acho que o Luizito tem que dar um tempinho, né? Mas o jogo foi recheado de detalhes e circunstâncias que valorizam ainda mais o resultado. O Grêmio estreia bem, com 3 pontos, um jogo que na teoria é para ser local, mas foi fora de casa, porque o Grêmio foi suspenso, né, em razão ainda do jogo contra o Cruzeiro na Série B, teve que jogar no Alfredo Jaconi, portanto não é na Arena. Né? Fora isso, o Grêmio já jogou de novo sem o Carbajo, que está machucado, PP continua fora, né, então as lesões continuam atrapalhando o Grêmio, né? E o Grêmio teve que improvisar. Né? O Lucas Silva, que seria o eventual substituto, também estava fora e foi-se o banho com a corda. Né? Então, Bitelo foi colocado na segunda volância, o Vina foi para a direita e o Zinho, o garoto, foi colocado na esquerda para tentar manter mais ou menos o sistema de jogo que o Grêmio está acostumado. E o jogo foi difícil, né? Porque foi picado, o Santos marcou muito no primeiro tempo, né? Especialmente no setor de meio. O Cristaldo estava com dificuldades pela marcação. O Bitelo, na segunda volância, não conseguia chegar à frente com a qualidade reconhecida. E o Vina estava completamente sumido do jogo. E o Grêmio teve que atuar muito pelo setor esquerdo. E aí, dicas de passagem, o Diogo Barbosa fez uma baita partida, especialmente no primeiro tempo. E eu tenho que dizer isso porque eu sou dos grandes críticos, como todo mundo, do Diogo Barbosa. Então, quando o cara joga bem, opa, salta os olhos, né? E jogou bem, especialmente no primeiro tempo, era a saída que o Grêmio tinha, né? Pelo setor esquerdo. O Zinho um pouco acanhado, até teve uma chance no primeiro tempo de chutar e desperdiçou, podia, né, ter tentado uma trama. O Luizito Soares isolado, o Grêmio não conseguia jogar com ele, que é uma das coisas fortes do Grêmio. Teve uma finalização no final do primeiro tempo, o Grêmio já estava vencendo por 1-0, que foi até um gol achado, dada a dificuldade do jogo. O Cristaldo também não estava tendo um bom desempenho, ele até teve um chute perigoso que o goleiro do Santos defendeu, e o Santos levava perigo no contra-ataque a toda hora com a velocidade do Marcos Leonardo. Né? O Adriel ok, e o sistema defensivo do Grêmio, mesmo apresentando alguma vulnerabilidade, né? Porque o meio-campo do Grêmio ficou assim, com o Vila Sante e o Bitelo, que se jogavam para frente e a volta ficava meio no mano a mano a coisa assim. Mas o sistema defensivo do Grêmio não dá para reclamar. Né? O Vila Sante tem um choque de cabeça com o próprio Kahneman, ou o Soares, não me engano, mas não volta pro segundo tempo. E o Grêmio já estava vencendo por 1-0 num gol achado, assim, sabe? Numa jogada do Diogo Barbosa, o João Pedro, né? Que está tendo um bom desempenho, faz o gol de perna esquerda. Beleza. 1-0, só que aí o João Pedro não volta e o Vila Sante não volta. E aí? Aí o Renato olha para o banco de reservas e o que ele tem? Grupo é muito importante, porque o que fez o Odair? O Odair já tinha colocado o Soteldo, que começou a bater o pavor na defesa do Grêmio ainda no primeiro tempo, né? E o João Pedro sofreu com ele. E ainda tinha o Ângelo para entrar. Vejam, olha a diferença, né, de opções. Tudo bem, esses jogadores são titulares do Santos que estavam voltando de lesão, mas estavam ali à disposição. Quem é que o Renato tinha? Tinha o Darlan e o Galdino. Deus do céu. E olha que até a opção do Thomas Luciano foi arriscada, mas jogou muito o Thomas Luciano. Parabéns para ele. E o Renato ganhou uma alternativa, tá? Porque o Fábio está sempre machucado, o João Pedro não é confiável fisicamente e ganha-se o Tomás Luciano, que entrou muito bem, né? Cavou a expulsão do Soteldo, inclusive. Então o Grêmio no segundo tempo, com todos esses problemas, o Darlan, né, baixinho na cabeça de área, o Grêmio só tomou sufoco. O Vina e o Cristaldo continuavam mal, o Zinho não conseguia vitória pessoal, o Soares isolado e aí, bateu pra fora. E aí veio um pênalti, que o Grêmio consegue, num dos raros lances do Cristaldo, e o Luizito vai bater e... nossa. Eu acho que tem que dar uma olhada nisso, né? A gente reconhece, pô, o Luizito fez o gol do título no pênalti, né? Mas é o terceiro que ele erra, né? Dos 4, ele errou 3. Ah, mas fez o mais importante. Beleza, concordo. Mas eu acho que tá na hora de dar uma olhadinha nisso aí, né?
Porque hoje podia ter feito falta, o jogo foi duríssimo até o final. E ele bateu mal. Dessa vez, nem o goleiro defendeu, ele isolou a bola. Tem que dar uma olhada nisso. Aliás, o Luizito não estava numa boa noite, teve poucas finalizações. Eu acho que o time não ajudou, né? Especialmente com o Cristal Divina mal e o Bitelo muito atrás. Aquela coisa de jogar sem a bola, que o Suárez sabe muito bem, teve dificuldades. Mas quando teve para finalizar também não esteve feliz. Então não foi uma noite feliz do Suárez. Não foi mesmo. E nem do Cristaldo e nem do Vina. Então nós estamos falando do setor ofensivo, já que o Zinho, né, não fez a diferença. Então, o sistema defensivo foi muito bem, o meio-campo se matou para fazer o que tinha que fazer e a parte ofensiva ficou devendo hoje. Né? O Galdino é um Galdino, com todo respeito, né? Com todo respeito, não dá, né? E aí fica difícil. Né? E aí teve que Kahneman se desdobrar, Bruno Alves, o Adriel bem, Thomas Luciano já falei, Diogo Barbosa ok, né? O Vila Sante quando esteve também, o Bitelo fez a sua parte, porque jogou de uma forma diferente. Então o sistema do Grêmio de trás sofrendo bastante foi o que determinou e até fez o gol com o João Pedro. Ficou devendo a parte ofensiva. Mas aí é óbvio, né? O Renato não tem grandes opções no grupo. Aliás, se eu falei que o Thomas Luciano entrou bem, o Natan entrou muito bem. Ele demorou um pouquinho para entrar. É óbvio que está ainda sem ritmo de jogo, mas entrou muito bem. E vocês podem ter certeza, ele vai disputar a posição com o Vila, tá? Vai ser titular. Porque é um jogador de categoria e em alguns lances ele, né, teve uma jogada fantástica, ele deu uma assistência para o Suárez, né, e nessa o Suárez até chutou bem e o goleiro fez uma grande defesa. Então, assim, ó, o jogo foi cheio de dificuldades, e o que só valoriza os 3 pontos do Grêmio. Tá? Um jogo bem difícil mesmo, o Santos levou perigo até o final e o Grêmio conseguiu, né, segurar a onda. Uma vitória importantíssima, porque sai ganhando, né? Era um jogo que não era na arena, mas era dentro de casa. Então, e a régua aumentou, né? Vocês viram que a régua aumentou, não é gauchão, não é aqueles adversários da Copa do Brasil, né? É Campeonato Brasileiro Série A. Então o Grêmio precisa dar uma olhada no seu grupo, precisa dar uma olhada em algumas lesões que estão em demasia, porque é muita gente machucada, e aí o Renato vai sofrer para ter alternativas. Mas enfim, isso fica em segundo plano, porque a vitória veio e é o mais importante. Grande vitória do Grêmio, então o contexto tricolor está de parabéns. O que você achou, hein? Tamo junto!